Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô morrendo de saudade de vocês, mas logo logo estaremos juntos novamente. E vamos lá para nossa aula de arte de hoje. Então, dia 4/5, né, de 2020, nossa aulinha de hoje é sobre o capítulo 3, que é sobre música e moda. Nós estamos no módulo 6, que são os temas, os ritmos e suas tribos. E a página é a 268. Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Então, qual é? É conhecer estilos de músicas urbanas, conceituar e conhecer diferentes tribos urbanas e explorar relações entre diversas linguagens artísticas. Afinal, o que são tribos? São grupos de pessoas que compartilham entre si um mesmo estilo de vida. E geralmente essas pessoas, esses grupos, são adeptos a um estilo de vida diferente do principal, né, da cultura principal. E atualmente, nos dias de hoje, né, existem muitas tribos urbanas. E cada um com suas próprias características, estilos de roupa, corte de cabelo, estilo musical. Então, no capítulo de hoje, nós vamos conhecer 3 movimentos que são das tribos urbanas, que são elas: hip hop, punk e hip. Nós vamos começar pelo hip hop, pelo movimento hip hop. Origem da palavra. Vamos ver o que significa hip hop. Hip quer dizer saltar e hop quer dizer movimento. Surgiu na década de 70 nos bairros menos favorecidos da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, principalmente na região, no bairro Bronx. Esses bairros, eles eram habitados, a maior parte, né, dos habitantes desse bairro eram jamaicanos, eram latinos e afro-americanos. E eles queriam se expressar, eles queriam passar para frente, né, passar para outras pessoas o que eles estavam vivendo, o que eles estavam sentindo, né, que na verdade eles estavam vivendo com a pobreza e violência. Esse movimento hip hop, ele é contra, né, ele é uma reação a esses 2 fatores, a pobreza e a violência. Então, o hip hop, o que ele é? Na verdade, eles criam uma disputa com criatividade, né? Baseados em improvisos de movimentos. Então, não tem nada gravado, não tem nada coreografado, assim, uma sequência. É improviso. E o porquê que eles faziam isso? Essas disputas, né? Esses movimentos, essa coreografia. Eles estavam querendo substituir as lutas violentas entre as gangues, né, que acontecia nesses bairros. Aqui nós temos uma imagem de uma coreografia, né, que é o break, que daqui a pouquinho eu já vou explicar melhor. Então, o hip hop, ele tem alguns elementos que a gente vai conhecer agora, cada um deles. A música. Como que é a música? A música é um rap rítmico com poesias que é tocada por um DJ e cantada por um MC. O próximo é a coreografia, que é o break. O break, eles fazem movimentos com as articulações, como se as articulações estivessem sendo quebradas. E nós temos mais um elemento, que é o grafite, que vem para fazer a composição visual desse movimento do hip hop. O grafite. Aí vocês estão vendo uma imagem de uma parede, da parede lá no bairro do Bronx. Agora, no Brasil, nós temos alguns representantes do hip hop, que entre eles nós temos o Marcelo D2, que é bem conhecido, Gabriel Pensador, também bem conhecido, tenho certeza que vocês já devem ter ouvido, os Racionais, Emicida e o Taíde. Eu coloquei aqui um link de uma batalha de break dance.
Vocês vão, na apostila de vocês, na lateral, tem o QR Code. Lembra? A gente já usava na sala de aula esses QR Code. Vocês clica lá, coloca o celularzinho lá que vocês vão ver. Aqui eu não consigo colocar para vocês verem. E aqui embaixo eu tenho um link de uma música do Marcelo D2 que eu vou colocar um pouquinho para vocês ouvir, que é a música Qual É? Presta atenção, ouve um pouquinho dessa música. Só um pouquinho, eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido essa música, que ela é bem conhecida. Vamos conhecer o nosso próximo movimento das tribos urbanas, que é o punk. Vamos lá. Movimento punk. Vamos ver uma imagem do movimento punk. Vamos lá. Então, o punk, ele teve a origem nos Estados Unidos e no Reino Unido. Ambos contribuíram muito. Por que eu coloquei isso? Porque, na verdade, não se tem ao certo em qual lugar que foi o primeiro. Mas os dois contribuíram muito para que acontecesse o movimento punk. E a palavra punk, na verdade, ela é uma gíria. Mas isso depois vai mudar e já vou explicar o porquê. Na verdade, lá nos anos... nos anos 70, a gíria era assim, ó, coisa sem valor, mal, pobre e às vezes prostituta. Mas em 77, esses sinônimos, eles perderam valor, tá? E esse movimento punk, ele opunha-se em sistemas que regiam a sociedade, eles iam contra, é um movimento contra a cultura, né? E ele também tinha a ideologia, né? A ideia de anarquistas. E o que quer dizer anarquistas, né? É uma ideologia política que se opõe a qualquer tipo de hierarquia política, econômica, cultural ou social. Agora nós vamos conhecer um pouquinho como era, né, o visual, as roupas que eles usavam. O visual ele era bem agressivo, roupas rasgadas, camisas com spikes, coturnos, cortes de cabelos bem diferentes. Eles também usavam aquelas coleiras de cachorro com taxinhas. Tenho certeza que vocês já devem ter visto. Aqui eu coloquei uma imagem dessa banda, The Six Pistols, que ela foi o responsável por criar esse visual todo diferente. Aqui eu coloquei para vocês verem uma imagem de uma banda bem importante para esse movimento punk, que é o Ramones, é uma icônica, né? É uma banda muito famosa de Nova York. E eu vou colocar para vocês agora um pouquinho do som dessa banda. Tenho certeza que vocês já devem ter ouvido também. Na apostila de vocês, no QR Code, na lateral, tem para vocês ouvirem essa e muitas outras. Vamos lá agora no Brasil. Como foi então esse movimento do punk no Brasil? No Brasil, houve então, em 1982, um festival que foi muito importante não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Muitas pessoas, o mundo todo ficou sabendo sobre esse festival, que se chama O Começo do Fim do Mundo. E esse festival, ele tinha um objetivo, que era o quê? Selar a paz entre os punks de São Paulo e do ABC Paulista. E no Brasil, aqui eu coloquei uma imagem para vocês, mas vocês, no QR Code, na lateral também, tem imagens desse festival que aconteceu, ou vocês também podem procurar
né, na internet, que tem muitas coisas bem interessantes sobre esse festival que aconteceu no Brasil. E no Brasil nós tivemos algumas bandas, né, que foram influenciadas por esse movimento punk, que são as bandas Ratos do Porão, Cólera, Plebe Rude, Garotos Podres, Devotos e Inocentes. Devotos e Inocentes, eles representam esse movimento até hoje. Agora eu vou pôr um pouquinho para vocês ouvirem uma música dos Garotos Podres. Vocês conseguem perceber, né, que ela é bem pesada. E agora, nosso último movimento, que é o hip. Vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre ele, então. O movimento hip, ele é ligado a um movimento contra a cultura anterior, chamado Beat Generation. Os hippies surgiram nos anos de 1960, em meio às grandes turbulências e tensões sociais, que se manifestavam nos Estados Unidos e também no mundo todo. Aqui nós temos uma imagem do visual bem colorido, nós já vamos falar um pouquinho mais sobre esse visual, né? Sobre essa moda que foi lançada pelos hippies. Vamos então para as características. A primeira, cabelos e barbas longas, roupas coloridas e bem chamativas. Dá para perceber, né? Que não tem nada básico. Ah, também, eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido esse ícone deles, né? Essa representação dele, que é paz e amor. Eles têm muito, assim, eles são ligados a essa questão de liberdade, de paz, de amor. E também eles contrariavam os valores tradicionais que havia se firmado nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. O movimento ele estava fortemente ligado à cultura musical e de forma que os artistas mais influentes da época passaram a ser também os principais propagadores da ideologia hippie. Músicos como Bob Dylan, Jimi Hendrix, os Beatles, Janis Joplin surgiram nessa época e abraçaram os ideais hippies, tanto em suas músicas quanto em seus estilos de vida. Coloquei imagem de alguns para vocês verem, né? Os Beatles, a Jimmy e o Janis. No Brasil nós temos os Mutantes, que são essas bandas, Casa das Máquinas, Patrulha do Espaço e o Terço. Temos aqui a imagem de dois deles, né? Que são os Mutantes e a Casa das Máquinas. E agora eu vou colocar um pouquinho para vocês ouvirem também uma música da Casa das Máquinas. Lembrando que na apostila de vocês tem todos esses links, muitos outros até então. E vamos lá. Até hoje, essas bandas, elas influenciam os jovens do mundo todo. E novas tribos sempre estão surgindo. E você? Qual tribo você se identificou mais?